Convido os irmãos para lermos juntos Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5, verso 18. Nós vamos ler do 18 ao 21 inicialmente, tá bom? Mas eu peço que os irmãos mantenham a Bíblia aberta, nós vamos olhar direitinho para esse texto mais de perto. Diz assim: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no coração, e sempre dando graças por tudo a Deus, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Amém. Vamos orar, irmãos, mais uma vez. Deus amado, tem misericórdia de nós, Senhor. Abra o nosso entendimento para que possamos compreender a Tua palavra, Deus. Nos ajuda, Senhor, a entender o que significa ser cheio do Teu Espírito, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse tema sobre o Espírito Santo e os dons é um tema muito quente, muito caloroso. Nas aulas que eu tenho dado na igreja e no seminário, em praticamente todas as vezes, quando eu começo a falar sobre os dons, sempre há muitas perguntas, muitas críticas, e sempre é muito acalorado, tá? Então, às vezes, alguns irmãos não gostam nem de estudar sobre o assunto porque conhecem alguém que exagera nos dons, ou uma igreja em que o povo passa o culto todo falando em línguas e profetizando e não tem ensino bíblico, e enfim. Mas, irmãos, não há nada que esteja na Bíblia que não seja importante. Tudo que está na Bíblia é importante e é a vontade de Deus que nós conheçamos, tá bom? Então, a gente precisa ver o que a palavra de Deus realmente ensina sobre esse assunto, e sobre todos os outros, na verdade, para nos posicionar, às vezes, antes de até criticar, enfim, tá? Então, nessa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele fala em determinado trecho, aqui já perto do fim, sobre essa questão do enchimento do Espírito Santo, tá? E eu vou falar aqui a colar sobre algumas traduções que nós temos em português da nossa Bíblia, tá? Mas, de maneira geral, todas as traduções que nós temos do evangélico, elas são ótimas traduções e muito confiáveis. Mas vocês sabem que Paulo, João, Mateus, Pedro, Tiago, Judas, Marcos e Lucas, eles não escreveram em português, eles escreveram em grego. O Novo Testamento foi escrito na língua grega, né? E isso é tão complicado que quando o menino não obedece a mãe, ela diz: eu estou falando grego por acaso, né? Nem é tão complicado assim, tá? Mas outra língua. Então, já faz quase 2000 anos que foi concluída a tradução, o Novo Testamento, e o que nós temos em mãos são traduções, e não existe uma tradução que seja perfeita, de nada, tá bom? Então, aqui a colar tem uma palavra que precisa ser melhor corrigida. Eu quero começar explicando isso, que as Bíblias são confiáveis, as traduções que nós temos são confiáveis, mas aqui a colar tem uma palavra que pode ser melhor traduzida, tá bom? Vamos lá. Então, primeiro, essa questão do verso 18: não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, ou a, como diz na sua Bíblia aí, 18, contenda, ou brigas, enfim, a ideia é essa, tá? Mas enchei-vos do Espírito. Veja só, quando Paulo diz aqui, mas enchei-vos, a gente tem em mente que é a pessoa que vai se encher do Espírito, como quem está tomando banho de cuia, pega o pote com água e derrama em cima de si mesmo. Mas não é assim que está escrito. Se alguém tiver com a Bíblia, a NVI, a Nova Versão Internacional,
Alguém tem aí a NVI? Não trouxe hoje? Deixou em casa, não tem problema não. Se alguém tiver no celular e quiser ler pra gente como é que está na NVI, ela é diferente um pouco disso aí, e ela acertou. Tu tens aí? Eu trouxe aqui. Eu trouxe uma tabela. Na NVI diz assim: não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, dá para traduzir assim também, mas deixem-se encher pelo Espírito. Essa tradução está correta, e a Bíblia que saiu mais recentemente, a garotada tem gostado bastante, que é a nova versão transformadora, NVT. Não sei se alguém tem aí. A NVT está fazendo muito sucesso, é muito boa a tradução. Diz assim: não se embriaguem com vinho, pois ele os levará ao descontrole. É bem mais claro a NVT. Em vez disso, sejam cheios. Veja que também não é a pessoa que se enche, ela só recebe. Ao invés, Paulo não está dizendo aqui para a gente se encher do Espírito, ele está dizendo para a gente ser cheio. Quem enche a gente é Deus, não é a gente que se enche. A ideia aqui não é alguém que está tomando banho de cuia, por exemplo, é um bebê que está recebendo o banho da mãe, é a mãe que dá banho na criança. Só para comparar, é Deus quem nos enche, não é a gente que se enche. Tem gente que diz assim: vamos se encher. Não dá. Como é que a gente vai se encher do que não tem? Então, em primeiro lugar, a gente precisa ver essa correção aí, tá bom? De tradução. Irmãos, eu não estou dizendo que as Bíblias estão erradas, que as traduções não são boas, que é fácil de fazer. Não é, irmãos, não é. Tá bom? Fazer uma tradução é muito difícil. A Bíblia é um livro muito grande, leva muito tempo, muito dinheiro. Mas aqui e acolá, irmãos, já que a gente tem os recursos, por que não? É um culto de estudo bíblico, tá bom? Mas quais são as consequências de uma vida cheia do Espírito? Veja que esse texto que nós lemos, ele não diz como é que Deus enche os crentes. Ele diz para os crentes serem enchidos por Deus, sejam cheios, mas ele não diz como é que isso acontece. Ele só fala das consequências. E a gente precisa estudar esse texto em conjunto com várias outras passagens bíblicas, as passagens que falam do mesmo assunto. Então vamos lá. Quais são as consequências de uma vida cheia do Espírito? Esse texto fala de algumas. Primeira consequência dela, no verso 19: falando. Quem está cheio do Espírito fala. E aqui ele diz: falando entre vós salmos, hinos e cânticos espirituais. Salmos é uma referência aos 150 salmos, que são músicas. Todos os salmos eram cantados, todos, em Israel. Hinos é o que o Novo Testamento chama das músicas que falam sobre Jesus. Logo no começo do cristianismo, os crentes já fizeram músicas sobre Jesus, hinos, e tem vários hinos no Novo Testamento. Paulo, sobretudo Paulo, colocava, às vezes o pastor não faz uma citação de uma música durante uma pregação e tal. Paulo fazia isso nas suas cartas. Por exemplo, em Efésios ainda 5,14, diz assim: por isso se diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Por isso se diz, aonde? Então, parece com um trecho de Isaías 60, mas lá não tem o nome Cristo. Então isso aqui provavelmente era um termo, um trecho de uma música, de um hino, fala sobre Jesus, que provavelmente, a gente diz provavelmente porque não tem como saber com certeza, os crentes cantavam durante o batismo. Enquanto um estava sendo batizado, eles cantavam esse refrão. Tem muitas igrejas que fazem isso, né? Não sei se aqui é assim, na Batista faz, né? Cada pessoa que é batizada, aí o louvor repete aquele refrão de um hino, pode ser do cantor cristão, pode ser de outra música. Levanta-te dentre os mortos, a pessoa desce, sobe, Cristo te iluminará. Trecho de música. 1 Timóteo 3,16 é um trecho de uma música também. Grande é o mistério da fé.
Deus se manifestou em carne, foi visto pelos anjos, crido pelos homens. Ele foi pregado entre os gentios, foi justificado no Espírito, recebido acima na glória. Provavelmente era um trecho cantado também. Gente, eu estou gravando o áudio, depois eu mando para vocês aí, por Davi, tá bom? Para quem quiser ouvir os detalhes depois. Então, os hinos, tem vários no Novo Testamento, por exemplo, Filipenses, capítulo 2, do verso 6 ao 11, é um trecho musical também, era um hino que era cantado. Filipenses 2,5 diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. 2 pontos, aí começa o hino: o qual, sendo igual a Deus, não usurpou o fato de ser igual a Deus, mas se humilhou, assumindo a forma de servo e tal. Então os crentes cheios do Espírito cantam salmos, hinos e cânticos espirituais. Provavelmente esses cânticos espirituais é o que alguns hoje chamam de cânticos espontâneos. No meio do culto eles estavam louvando a Deus, agradecendo a Deus, e às vezes um irmão começava a cantar sem conhecer, sem ter feito aquela música em casa. É uma música de inspiração momentânea. Então quem é cheio do Espírito fala ou canta, fala entre a igreja, salmos, hinos e cânticos espirituais. Talvez para um irmão que esteja em dificuldade: irmão, tenha ânimo, lembra do que aquele hino diz? E aí cita um trecho de uma música. Pode ser assim. Ou os irmãos podiam ir para casa uns dos outros e na visita que eles faziam, eles diziam: vamos cantar os hinos aqui? Sim, podia ser assim também. Segunda consequência de uma vida cheia do Espírito, verso 19 ainda: cantando e louvando ao Senhor no coração. Quem é cheio do Espírito fala, canta. Aqui é mais um verbo, né? O primeiro é o falar, porque provavelmente eles recitavam os trechos. Aqui ele diz canta propriamente dito. Então eles cantavam, sim. Cantar faz parte de uma vida cheia do Espírito. Há muitos mandamentos na Bíblia. Muitas vezes um amigo meu contou e disse que são mais de 400 vezes que a Bíblia manda a gente cantar. É triste viver sem música. É triste. Eu fui durante 12 anos de uma igreja que tem muitos surdos. E até os surdos gostam de música. Gostam de sentir o som vibrando. Eu lembro de um culto que era um culto festivo, aniversário da igreja, e um grupo de surdos preparou uma apresentação. Eles estavam fazendo uma dança, uma coreografia. Então tinha a intérprete de Libras, ficava no primeiro banco assim, e dando os sinais para eles, né? Que eles não sabiam que trecho da música estava. E o som parou. E foi muito interessante, porque a gente se sentiu no mundo deles. Sem música, sem ouvir, eles continuaram na coreografia, no seu louvor a Deus. Então eu particularmente não conheço ninguém que não gosta de música. Adaptando um samba brasileiro, né? Quem não gosta de música, bom sujeito não é. Não pode ser. Então sempre fez parte do culto a Deus, música. Nem sempre era instituído. Foi Davi, não é esse aqui, o da Bíblia, que botou música no culto a Deus perpetuamente. Porque antigamente não era. O culto do tabernáculo era sangue e oração. Era o sacrifício e oração, não tinha pregação. Quando Abel ofereceu oferta a Deus, não há nenhum indício de que ele tenha cantado alguma música. Quando Abraão ofereceu vários sacrifícios a Deus, inclusive entregando o dízimo a Melquisedeque, quando ele plantou uma tamargueira e invocou o nome do Senhor, não há nenhum indício que ele tenha cantado. Davi é que deixa a liturgia toda pronta. Quando Salomão constrói o templo, a liturgia está pronta. E aí Deus aceita aquilo que Davi tinha preparado. Os turnos, os músicos cantando e tocando instrumentos 24 horas no templo para Deus. Terceira consequência de uma vida cheia do Espírito: agradecendo. Verso 20 diz: sendo sempre dando graças por tudo a Deus. Irmãos, se é Deus quem conduz a nossa vida, se tudo que acontece no mundo de uma forma ou de outra é por permissão divina, se a Bíblia diz que Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, ou seja, para o bem dos seus filhos, que somos nós devemos agradecer a Deus por tudo.
E aí tem gente que faz confusão. Olha, é por tudo, mas não é em tudo. Aí eu digo, tá bom, então siga o exemplo de Jó, por exemplo, né? Veja como é que Jó fez. Foi em tudo ou foi por tudo? Deixe de besteira e agradeça, né? Preste atenção na sua vida, irmão. Você anda reclamando demais das coisas? Na Venezuela, eles estão morrendo de fome. Um amigo meu que também trabalha como Uber, ele pegou uma corrida essa semana, ou semana passada eu acho, com uma mulher da Venezuela, que foi morar em João Pessoa. E ele gravou um áudio com ela e mandou para um grupo que eu participo, e espalhou-se esse áudio aí. E ele perguntou, né? Por que a senhora veio para o Brasil com seu esposo e seu filho? Ela disse, nós viemos porque nós estávamos morrendo de fome na Venezuela. Lá a gente só pode fazer uma refeição. E ou a gente come, ou a criança come. Não tem comida. E ela falou, o salário mínimo lá é 1.800, né? Dependendo da moeda, 1.800. Dependendo do nome da moeda, né? E aí, o senhor trabalha o mês todinho, recebe 1.800, digamos, 1.800 reais, né? E 1.000 na moeda de lá, acho que são 1.000 pesos bolivianos, né? Dá para comprar um frango. Um frango, mais da metade do salário. Os mais antigos, eu ainda lembro, eu sou de 86, mas eu lembro no começo da década, final da década de 80, começo da década de 90, a inflação no Brasil chegou a 5.000%. Hoje está em 6,5%. Vocês lembram que a gente ia no supermercado de manhã, dependendo do supermercado, a gente olhava o preço do feijão numa fileira e ia comprar outra coisa. Quando voltava era outro preço. Vocês lembram disso? Sim. 5.000%. Na Venezuela está mais de 1.000.000% a inflação. Irmão, a gente não tem, mesmo que a gente estivesse na Venezuela, não tem motivo para reclamar não, irmãos. A gente não merece nem estar vivo, a gente está vivo pela graça de Deus. Eu só estou dando um exemplo de gente que está muito pior do que a nossa situação. Quem é cheio do Espírito está sempre grato a Deus. Quem não está cheio do Espírito, não importa o que tem no bolso, se é R$1 ou se é R$1.000.000, está sempre insatisfeito. Porque quem nos satisfaz não é o dinheiro, é Deus. O pastor estava me contando a história quando ele casou, as muitas posses que ele tinha. Eu já não tinha muita coisa, mas tinha mais do que ele quando casei. Os tempos também mudaram, né, pastor? Mas o versículo que eu dei para minha esposa foi o versículo bíblico lá de Atos 4, né? 4 ou 5, agora não fugiu a memória. Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Mas irmãos, eu conheço pessoas que são crentes e elas não estão satisfeitas com a vida. Ganham muito mais dinheiro do que eu, muito mais mesmo, também isso não é tão difícil, mas sempre estão insatisfeitas. Não importa o restaurante que elas vão jantar, não estão satisfeitas. Estão com saúde, insatisfeitas. Quem não satisfaz é Deus, irmãos. Se tem alguém aqui muito satisfeito com a vida, você está precisando de Deus. Talvez de uma disciplina do Senhor, como diz em Hebreus 12, né? Que Deus pune a todos que Ele chama por filho. Umas palmadas, né? De Deus, para deixar de reclamar da vida. Quarta consequência de uma vida cheia do Espírito: sujeitando-se uns aos outros. Quem está cheio do Espírito é sempre submisso às autoridades. E aí o texto vai seguir. Essa passagem, que está dividida na nossa Bíblia, às vezes tem um título ou outro, mas essa passagem só termina no capítulo 6, versículo 9, porque ele vai dar os exemplos de submissão. O homem, a mulher ao marido, o homem a Cristo, os filhos aos pais e os empregados aos patrões. E aí vai até o capítulo 6, versículo 9. Eu conheço empresários que dizem: eu entrego qualquer pessoa, menos um crente, porque tiveram crentes insubordinados, que não são cheios de Espírito. Eu conheço comerciantes que dizem: eu vendo fiado para qualquer pessoa, menos para crente, porque são crentes velhacos. Vocês devem conhecer também crentes velhacos.
Eu já levei tanto calote de livros, dos meus livros que eu vendo, de crentes. Não compensa nem ir atrás. É mais perda de dinheiro. Entrega a Deus. Irmãos, só há uma ocasião em que a Bíblia nos permite ser desobedientes. É quando as autoridades querem que nós adoremos outro Deus, ou desobedeçamos a palavra de Deus. Como foi o caso de Daniel, que quando era proibido de orar, por lei, ele mesmo assim continuou orando. Eu fico até pensando, eu não teria orado na vista dos outros, eu teria orado no quarto. Mas fazia parte do propósito de Deus também, que ele fosse para a cova dos leões. Os seus 3 amigos que desobedeceram a ordem do rei e não adoraram a imagem de Nabucodonosor. Enfim, no restante, nós temos que nos submeter às autoridades, irmãos. Ao pastor, ao prefeito, ao presidente, aos pais, ao marido. E o marido que acha difícil, que a sua mulher não está se submetendo, será que você está se submetendo a Deus e amando a sua esposa como Cristo amou a igreja? Segundo lugar, essas são as consequências de uma vida cheia do Espírito. Mas qual é a aplicação de Efésios 5,18 para nós? Na prática, o que é que isso tem para nós? Primeiro, nós vemos que trata-se de uma ordem. Ser enchido pelo Espírito não é uma opção entre outras opções. É uma ordem que Deus dá, que Deus deu por meio do seu servo Paulo. Sejam enchidos pelo Espírito. Nós devemos ser sempre cheios do Espírito. Sempre. Segundo lugar, está no plural. Não é um mandamento apenas para a liderança da igreja, por exemplo. Não é. Alguns de vocês sejam cheios, os outros não precisam não. É para toda a igreja, está no plural. Isso é mandamento bíblico para o novo convertido, para o adolescente, para o idoso, para o crente que tem 50 anos de crente. Tá bom? Deve buscar isso de Deus, ser enchido pelo Espírito de Deus. Terceiro lugar, e eu já falei, é Deus quem nos enche. Não é uma ação reflexiva, né, como diz na língua portuguesa, onde o sujeito pratica e recebe a ação, pratica e sofre. É uma ação, está na voz passiva. A gente só recebe, é Deus quem nos enche. O crente que acha que pode se encher do Espírito, tá ruim o negócio, né? A gente pode orar, pode jejuar, eu vou falar melhor sobre isso, ainda vai dar tempo. Mas é Deus quem nos enche em última instância, não é a gente que se enche. Agora uma coisa é verdade, Ele quer nos encher, mas Ele deu diretrizes na sua palavra que precisam ser cumpridas para que isso aconteça. Quarto lugar, está no tempo presente essa ordem. Não é amanhã, depois ou quando der. É tempo presente. Significa que é para sempre sermos assim. A gente lembra de alguns, a gente que é crente há mais de 10 anos, como eu, há 19 anos já. Ai, como foi bom tal época, naquele retiro, foi bom assim, que Deus derramou o seu poder. Sim, foi bom, e é para continuar sendo bom. Deus dá mais a quem busca mais. Ele não mudou. Se a gente continuar buscando Ele de todo o coração, Ele continua derramando seu poder. O que acontece, irmãos, às vezes é que a gente para de buscar Deus de todo o coração e passa a buscar Deus como se fosse um ritual. Cada vez que a gente for orar, para agradecer uma refeição, para iniciar um culto, para encerrar um culto, orar por alguém, orar para no final do dia, a gente deve ter a plena consciência de que está falando com Deus Todo-Poderoso, que é uma oração, que é uma comunicação com Deus, é comunhão com Deus. Isso não pode ser feito de qualquer jeito, com o resto das nossas forças.
mas todas as nossas orações devem ser feitas de todo o nosso coração. Há um mandamento, né? O quarto mandamento, o terceiro mandamento, para não tomar o nome do Senhor em vão. Está relacionado com isso também. Quando a gente ora de qualquer jeito, a gente está falando o nome de Deus sem pensar na devida santidade que envolve o ser de Deus, o seu nome, seus atributos. E a gente não pode orar assim. Então, é para hoje, é para amanhã, é até enquanto estivermos nesse mundo. Terceira questão: como devemos buscar o enchimento do Espírito Santo? E agora eu vou ter que recorrer a outras passagens bíblicas, porque Paulo não explica nessa passagem como isso acontece. Provavelmente porque os crentes daquela igreja e daquela região ali em Éfeso já sabiam. Ele morou ali, ele foi pastor ali, passou 3 anos naquela cidade. Então a carta é um reforço do que ele havia ensinado ali. Mas Deus não nos deixa cegas, Ele mostra em outras partes da Escritura. Em primeiro lugar, devemos buscar o enchimento do Espírito desejando. Jesus disse assim em João capítulo 7, verso 37 ao 39, né? Passagem que vocês conhecem. No último dia da festa, diz o texto, o dia mais importante, Jesus se colocou em pé e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como diz a Escritura, rios de água viva correrão do interior de quem crê em mim. Ele disse isso referindo-se ao Espírito, que os que nele crescem haveriam de receber, porque o Espírito ainda não havia sido dado, pois Jesus ainda não fora glorificado. Então, como é que a gente deve buscar o enchimento do Espírito? Desejando, indo até Jesus. Hoje a gente vai até Jesus como, irmãos? Orando. Hoje Ele não está mais no nosso meio com seu corpo, nem um corpo de carne, nem um corpo glorificado. Ele subiu para o céu vivo, mas o seu Espírito está no nosso meio. Ele está no nosso meio, Ele está aqui. Então nós temos acesso livre a Ele em oração. E é um mandamento também, né, de Paulo: orai sem cessar. Orar sem cessar significa orar o dia inteiro e orar a vida toda. É sem cessar. Mas para orar sem cessar não é necessário passar o dia inteiro de joelhos orando. Não é isso. Perguntaram para o servo de Deus, se eu não me engano foi para Spurgeon, quanto tempo ele orava por dia. Ele disse mais ou menos assim, não lembro exatamente: eu nunca passo mais de 20 minutos sem orar, e nunca oro mais de 10 minutos. Ele orava o dia inteiro. Enquanto estivermos lavando a louça, a gente deve pedir a Deus: Deus, assim como eu estou tirando a sujeira desses talheres, desse prato, tira também a sujeira do meu coração. Enquanto a gente estiver tomando banho, a gente pode dizer: Senhor, assim como essa água está caindo sobre o meu corpo, derrama o Teu Espírito sobre nós. Enquanto a gente estiver passeando por aí, andando, a gente deve agradecer a Deus: obrigado, Senhor, porque eu tenho o direito de ir e vir. Quando a gente estiver com saúde, obrigado, Senhor, pela saúde. A gente só lembra da saúde porque é bênção quando está doente, né? E assim a gente deve agradecer a Deus, orar, pedir a Deus, conversar com Deus o dia inteiro, orando, indo até Jesus, desejando, buscando a Deus de todo o coração. Em segundo lugar, orando. Sim, é interessante que quando o Espírito Santo veio sobre os crentes lá em Atos capítulo 2, eles estavam orando por um longo período de dias. Irmãos, Jesus morreu e ressuscitou na festa da Páscoa. 50 dias depois da Páscoa, era uma outra festa judaica chamada Pentecostes. Pentecostes significa 50º. Então, depois da Páscoa, eles contavam 50 dias e era o dia de Pentecostes. Só que Jesus, quando ressuscitou, passou quantos dias aqui entre os discípulos ainda? 40 dias. E o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes. Quantos dias os irmãos passaram orando? 10 dias. Tem algumas bênçãos que Deus só dá depois de oração perseverante. Aqueles crentes não oraram e na mesma hora receberam, não.
Eles passaram 10 dias em oração, irmãos. Diz Atos capítulo 1. Não diz os 10 dias, mas os cálculos bíblicos eu acabei de fazer. 10 dias orando, buscando a Deus. 10 dias. Manhã, de tarde e noite. Talvez até jejuando também. Irmãos, Jesus contou uma parábola, entre tantas que ele contou, aquela que está em Lucas 18, nos primeiros versículos. E quando Jesus contou uma parábola, o texto não diz, nem ele diz, sobre o que é a parábola, o propósito. Mas nessa, Lucas diz. O texto de Lucas 18 começa dizendo assim: Jesus contou uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E já entregou o ouro, né? Já entregou sobre o que é. E aí ele conta de uma viúva que ia até um juiz, que era um juiz sem vergonha, um juiz iníquo, e ela de dia e de noite clamava pela causa que ela tinha na justiça. O juiz se abusou e deu vitória para ela. O juiz não é Deus aí não, tá bom? É só uma história sobre perseverança. Deus não é um juiz iníquo, ele é justo. Mas irmãos, a viúva em Israel naquela época, as mulheres não eram alfabetizadas, elas não sabiam ler, não sabiam escrever, elas eram preparadas para serem mães e donas de casa. Se ela tivesse filhos, quando o marido morresse, ela tinha o sustento da vida dela. Se ela não tivesse filhos que pudessem trabalhar, ela estava em maus lençóis. Então a viúva era alguém muito dependente dos outros naquela época. Era alguém que não tinha vez nem voz na sociedade. E o juiz era quem mandava na cidade. Jesus colocou esses dois personagens antagônicos para dizer, até num caso desse, um juiz pode responder pela insistência. Significa que a gente deve continuar continuamente buscando a Deus em oração por determinadas bênçãos. E para ser cheio do Espírito, muitas vezes é necessário isso, um longo período de oração, dedicação exclusiva para Deus. Terceira atitude, jejuando. O jejum é uma prática esquecida nos nossos dias, né? Cada vez mais as academias de musculação estão cheias e os cultos de oração vazios. Obrigado. É pecado se exercitar? Não, não é. Mas comparado com o exercício da piedade, é muito pequeno. São muito pequenos os benefícios. O próprio Paulo disse isso para Timóteo, que era um jovem e gostava de se exercitar. Ele disse que o exercício físico tem pouco proveito, mas a piedade para tudo é válida. É melhor você buscar Deus, ir para o culto de oração, do que para a academia. É importante fazer exercício, caminhar, sim, mas orar é sempre mais importante. Então, às vezes, os nossos jovens fazem musculação, vão para a academia 1 ano, porque eu quero ter aquele corpo bonito. Estão fortes, musculosos. As mulheres cada vez com mais curvas. Espiritualmente, nós estamos fortes também? Estamos musculosos espiritualmente falando? Ou somos frágeis? Minha unha encravou, não vou mais para a igreja, não vou mais ser crente. Claro que isso é um exagero, né? Mas tem gente que é quase assim. Irmãos, a gente precisa voltar a jejuar, dizer quem é que manda. Quando a gente jejua, a gente está dizendo, espiritualmente é mais importante viver para mim do que fisicamente. A gente está dizendo por um período curto de tempo, uma manhã, um dia, ou alguns dias para alguns, eu quero me dedicar exclusivamente a Deus em oração. Eu vou abrir mão até de comer, se você tem, porque algumas pessoas têm doenças que não podem deixar de comer. A glicemia vai baixar, vai desmaiar. Deus sabe de tudo, não faça. Mas é bom jejuar de vez em quando. Quarta atitude,
vivem em santidade. Todos os crentes vão para o céu, aqueles que realmente são salvos, chamando de crentes os salvos. Mas vocês sabem que tem pessoas que são mais cheias de graça do que outras. Graça, eu estou falando de comédia, de humor não. Tem crente que a gente ora, e Deus ouve a oração, claro. Claro que sim. Mas tem crentes que quando abrem a boca, sai graça de Deus da boca dessas pessoas. Sim, é verdade isso, vocês sabem disso? No livro sobre oração, Dr. Shedd conta o caso de John Hyde, um inglês, não me falha a memória, ele era inglês, e outro irmão. John Hyde era chamado o homem que orava. Ele passava longos períodos em oração, muitos dias. E um crente queria orar com ele. Um amigo em comum juntou eles, os dois estavam no quarto para orar, se apresentou e tal. E esse crente ficou mais calado. Eles se ajoelharam, fecharam os olhos, silêncio. 1 minuto, 2, 5, quase 10. E o John Hyde nada de orar. De repente ele disse: "Oh Deus, oh Deus." E aquele lugar se encheu com a glória de Deus. Deus está mais próximo de quem anda mais próximo com Ele, vivendo em santidade. Devemos buscar viver em santidade, irmãos, não entristecendo o Espírito de Deus, como dizia em Efésios 4:30. Quinta atitude que nós devemos tomar: esperar em Deus. A gente deve desejar, orar, jejuar, viver em santidade e esperar em Deus. Aqueles irmãos lá de Atos capítulo 1 que eu mencionei, que passaram 40, Atos 1 e 2, 10 dias em oração, eles estiveram com Jesus, eles jantaram com Jesus, eles viram Jesus subir para o céu, eles viram 2 anjos recebendo Jesus, subindo entre as nuvens e dizendo que Jesus vai voltar. Eles viviam em santidade, eles desejavam Deus, eles estavam orando. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Tem bênçãos que às vezes Deus, tem orações que Deus só responde às vezes depois de 20, 30 anos. Tem algumas orações que eu fiz no meu primeiro ano de crente e Deus está respondendo agora, 18 anos depois. Tem outras que Deus não respondeu. Tem outras que Deus já me disse: não vou responder. A resposta é não, já está respondido. Acabou. Deus mandou Moisés parar de orar pelo povo, a terceira vez que ele orou. Deus mandou Paulo parar de pedir que Deus tirasse o espinho na carne dele, né? Ele disse: 3 vezes pedi ao Senhor, mas ele me disse: a minha graça te basta, segundo aos Coríntios 12. Então às vezes também Deus diz: ó, não vou fazer, mas nos encher do seu espírito é a vontade de Deus. Ele não vai negar o seu espírito. Jesus disse assim: se vocês que são maus sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, e quando um filho pede um pão, você não dá uma pedra, quando pede um peixe, você não dá uma cobra, né? Vocês sabem dar boas dádivas, imagina o vosso Pai Celeste, Ele não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem? Dará, irmãos. Mas a gente faz a nossa parte, espera em Deus. Nós dependemos dEle. Irmãos, e para que o Espírito Santo enche os crentes? Para quê? Por que a gente deve ser cheio do Espírito? Por que Deus enche os seus filhos com o seu Espírito? Porque Ele não dá só metade, né? Porque o Espírito já habita em nós. Mas isso não significa ser cheio do Espírito. E aí eu fui pesquisar isso na Escritura, essa pergunta: por que, para que o Espírito enche os cristãos? E não há uma resposta formada na Bíblia. O Espírito Santo enche os crentes por causa disso, disso e aquilo outro. Não há. Mas eu percebi uma coisa, irmãos,
que todos os crentes, todos os filhos de Deus que são cheios do Espírito, são enchidos por Deus para alguma coisa. Eles fazem algo para Deus. Todos. Toda vez que a Bíblia diz que o Espírito Santo encheu alguém, aí não acaba aí. Diz, ele foi cheio do Espírito e fez alguma coisa. Eu vou ler alguns versículos para vocês. Não vou ler todos que falam sobre isso, mas vou ler alguns. Lucas 1:67. Então Zacarias, que é o pai de João Batista, né? Então Zacarias, seu pai, ficou cheio do Espírito Santo e profetizou. Ele não foi só cheio do Espírito. Ninguém é enchido pelo Espírito de Deus para nada. Lucas, capítulo 4, verso 1. Na plenitude do Espírito Santo, Jesus voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito para o deserto. Então, cada passo que Jesus dava era guiado e enchido pelo Espírito Santo. Voltou do Jordão, foi para o deserto pelo Espírito Santo. Atos 2:4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, sempre tem I, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Não ficaram só cheios do Espírito, ficaram cheios do Espírito e falaram em línguas. Atos 4:8. E quando terminaram, pulei aqui, Atos 4:8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, líderes religiosos. Então Pedro foi cheio do Espírito e pregou. É aquele sermão que se converte gente, um monte de gente também, né? Atos 4:31. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Isso aqui não é metáfora não, tá? O lugar tremeu como um terremoto mesmo. Todos ficaram cheios do Espírito e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Lembra que eles estavam com medo, porque tinham sido proibidos por lei, não preguem mais em nome de Jesus. Agora é que eles pregavam mesmo. Tem mais alguns exemplos. Atos 6:3. Portanto, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Os diáconos foram enchidos pelo Espírito Santo para servir aquilo que aparentemente não precisa ser cheio do Espírito. É apenas aparentemente. Porque na obra de Deus tudo é sério, tudo deve ser levado com seriedade. Vou ler 3 versículos só. 4. Atos 9:17. Esse Ananias aqui não é o marido de Safira não, tá? Que ele tinha morrido, em Atos 5. Atos 9:17. Esse era crente de verdade. Ananias foi e entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Paulo foi enchido pelo Espírito Santo. Caso contrário, não tinha como ele desenvolver o seu ministério. Alguns teólogos dizem assim, que o livro de Atos dos Apóstolos deveria ser chamado de Atos do Espírito Santo. Há no livro de Atos 42 menções ao Espírito Santo, fora as menções a Deus Pai e a Jesus. Jesus, Senhor, é Jesus. Deus é Deus Pai. Espírito Santo é o Espírito Santo. Quem cria a igreja é o Espírito Santo. Quem leva a igreja para missões é o Espírito Santo. Quem ajuda a igreja a resolver os problemas é o Espírito Santo. Vocês lembram lá em Atos 15? A igreja que está reunida, é o primeiro concílio da igreja. Tem mais alguns minutos, pastor, mais uns 5 eu termino. Pronto.
Eles estão reunidos, têm que resolver um problema lá em Atos 15, eles têm que decidir o que é que eles vão pregar para os gentios, porque tem coisa que é só da cultura judaica, não deveriam pregar. E aí eles discutem, né? Foi acalorado o debate, não é pecado. E aí em Atos 15, 28 diz assim: pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor outra coisa além disso, aquilo outro. Veja que até na discussão sobre o que eles deveriam pregar, foi o que pareceu bem ao Espírito Santo e a eles, não a eles e ao Espírito. Primeiro o Espírito conduzindo o que a igreja deveria pregar. Atos 11, 24, falando sobre Barnabé: porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor por meio do ministério de Barnabé. Ele é cheio do Espírito para fazer, entre outras coisas, discipular Paulo. Os irmãos estavam com medo de ir lá até onde Paulo estava quando ele se converteu. Você lembra lá, Atos 9? Barnabé foi o mais macho, vamos dizer assim. De onde veio aquela coragem? Do Espírito Santo. E Barnabé discipulou o apóstolo Paulo. Tá bom para vocês? Atos 13, versos 9 e 10. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os caminhos do Senhor? Cheio do Espírito Santo, Paulo confrontou o inimigo do Evangelho. E por último, Atos 7,55. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, com os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Cheio do Espírito Santo, Estevão pregou até a morte. O seu sermão não teve conclusão, as pedradas não deixaram. Então Deus nos enche com o seu Espírito para que lhe sirvamos melhor. Não existe aquilo: eu sou cheio do Espírito, não toque em mim. Quem é cheio do Espírito sabe quem é pó. Quem é cheio do Espírito é servo. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse que eles tinham que fazer o mesmo. Ele disse: se eu, Senhor e Mestre, faço isso, vocês têm que fazer a mesma coisa. Não existe grande servo, irmãos. Deus não tem grandes servos, Ele tem servos. Grande é Deus. Então Deus nos enche com o seu Espírito para alguma coisa, para aquilo que você toca e vira ouro. O que é que você gostaria de fazer para Deus? Esse é o seu dom. É aquilo que você gostaria, retificando aqui, e o que você sabe fazer, né? Eu gostaria de cantar, mas eu tenho uma mania feia de tocar um instrumento num tom e cantar em outro, então não dá. Eu tenho esse dom de sempre cantar num tom diferente do violão. Não é para todo mundo não. Então o que é que você sabe fazer para Deus? Esse é o seu dom. Deus vai te encher para que você faça isso melhor, para que você pregue a palavra, para que você sirva os irmãos, para que você visite os necessitados. Esse é o seu dom. Para concluir, irmãos, eu vou abrir para umas 2 ou 3 perguntas, se os irmãos tiverem. Agora que já sabemos as principais questões sobre o enchimento do Espírito Santo, devemos tomar as atitudes adequadas para que Ele nos encha. Lembremos que a palavra de Deus sempre fala as verdades de Deus para que o povo de Deus seja abençoado. Então eu quero fazer 4 perguntas para vocês. Quantas vezes você já foi cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo hoje? Terceiro, quais evidências há do enchimento do Espírito em sua vida? Essas evidências que eu falei, que estão no texto bíblico, estão na sua vida? E 4ª pergunta, o que é necessário para que isso aconteça, para que você seja enchido pelo Espírito? Analise a sua vida e corrija se há alguma coisa errada. Amém? Vou abrir para os irmãos se tiverem alguma pergunta. Pode ser?